Olá, queridos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua família e todo o seu ministério. Este amigo que vos fala, pastor Sérgio Santos. Estamos aqui para trazer uma breve palavra de Deus ao seu coração e, para tanto, desejo fazer uma breve oração com você. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Muito bem, eu gostaria de com você compartilhar um texto bíblico bem conhecido de todos nós, que está em uma das cartas do apóstolo Paulo endereçada à igreja que está em Roma, no capítulo 14 e versículo 9, ou melhor, versículo 10. Paulo vai dizer o seguinte: portanto, você, porque julga seu irmão e porque desprezas seu irmão, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Aqui, apenas para nossa reflexão, à luz da narrativa do texto do capítulo 14, a igreja que está em Roma, ou podemos dizer a uma das igrejas que está em Roma, ou as igrejas que estão em Roma, poderíamos também afirmar assim. No seu contexto, Paulo estava observando e sendo informado que havia alguns problemas internos dentro das igrejas e alguns outros problemas externos na igreja. E um dos problemas internos da igreja era justamente essa questão de aceitação. Nós sabemos que, conforme a história da igreja, lá no primeiro século, entre o primeiro, o segundo e terceiro século, a igreja estava em crescimento, a igreja estava em desenvolvimento. E com a chegada do Evangelho, Jesus, ele veio quebrando todos os paradigmas religiosos no seu contexto idioma, e todos aqueles que estavam se unindo a Jesus, independente da sua nacionalidade, do idioma, da religião, estavam agora aderindo um novo conceito do ser de Cristo Jesus. Um novo conceito de humano estava agora recebendo o Evangelho. E havia entre os cristãos gente de todas as ordens religiosas que estavam vivendo um processo de mudança de hábitos, mudança de costumes, mudanças até mesmo de idiomas, porque a fala mais operante naquela época era a fala grega, né? Havia alguns idiomas, como a fala aramaica, que era a fala natural dos judeus, e a fala hebraica. Também havia, conforme a existência do Império Romano ali, o latim. Os romanos falavam o latim, e também havia, né, outros idiomas que
era bem marcante naquela época e naquele período. Um dos idiomas mais falados era o hebraico e o grego. Okay? O latim não era uma língua muito aceita na época, né? Era uma língua mais romana, mas depois os romanos eles se entrosaram, né? Eles se envolveram com a chegada dos gregos e até que Roma, né, se tornou uma cidade romana, grega romana, né? Assim falando. Então, nós percebemos nas entrelinhas esse desfecho de desenvolvimento da igreja e uma das problemáticas que estava surgindo ali, uma das questões que estavam surgindo e gerando problemas era a questão da aceitação, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele chega em uma das cartas às igrejas de Coríntios, Paulo chega, ou melhor, em Atos dos Apóstolos nós vamos ver isso. Mas Paulo também vai tratar esse assunto nas suas cartas de 1 Coríntios, que o apóstolo Pedro estava fazendo assim uma distinção entre os judeus batizados e os gentios, né, os gregos convertidos ao cristianismo que não eram batizados, ou seja, não eram circuncidados conforme a lei dos judeus. E Pedro fez essa separação. Uma vez que o apóstolo Paulo ficou informado disso, chegou e acabou com essa divisão, né, com essa separação, mostrando a Pedro claramente que a circuncisão agora está no coração. Diante disso, né, o que queremos em rápido momento trazer para a igreja e refletir que ainda hoje existem essas distinções, né? Há uma demanda de pessoas, né, graças a Deus, que chegam na igreja, aceitam a Cristo, mas às vezes o processo não acontece de imediato. Né? Nós precisamos ter muita paciência, muita calma, muito amor de Deus, muita graça de Deus, né? Para com aqueles que estão chegando na igreja. Porque existem algumas pessoas que mudam da noite para o dia. Já existem outras que não mudam da noite para o dia. O processo da mudança é algo muito lento e é necessário que aqueles que já têm uma fé exercitada, aqueles que já se libertaram, né, da religiosidade, possam ter calma, possam ter paciência com essas pessoas que chegam na igreja e que não mudam da noite para o dia, né? E nós temos que ter muita calma. Mas uma das coisas que eu gostaria de aplicar para a igreja, conforme Paulo vai, no versículo 1 do capítulo 14, vai frisar, era uma das coisas que estava acontecendo na igreja, era que muitos não estavam aceitando, né, a falta de aceitação para com aqueles que, quem sabe, não viviam o nível de fé que o outro vivia, né? Havia uma distinção, havia um conceito diferente em relação a muitos cristãos, um para com o outro. Às vezes eram questões apenas de usos e costumes, de hábitos, como o apóstolo vai frisar: quem come, não julgue quem não come, né? Paulo vai, nas entrelinhas do capítulo 14, versículo 1,
ele vai dizer: aquele que come de tudo não deve desprezar aquele que não come de tudo, né? E aí Paulo vai dando aquelas explicações, ou seja, nós devemos aceitar o nosso irmão, não é? Não pelo que ele come ou deixa de comer, mas pelo que ele é. Ele é um salvo em Cristo Jesus, né? Existem muitas pessoas que dentro da igreja tem um comportamento com as pessoas, né? É glória a Deus, a paz do Senhor, meu irmão, né? Um abraço aqui, um abraço ali, né? Fala mais de uma vez dentro da igreja, dá uma atenção nobre para com o irmão dentro das quatro paredes que chamamos de templo, né? Casa de oração. Mas quando essa pessoa sai do templo, ou essa pessoa é encontrada na rua, essa pessoa já não tem mais a mesma atenção que é dado dentro da igreja. E desculpe a minha franqueza, isso é muito desrespeitoso, isso é falta de consideração para com o seu irmão, que uma vez você abraça, que você fala, dá até a paz do Senhor, né? Até pergunta como ele está, e quando você encontra essa mesma pessoa na rua, você parece que nunca viu essa pessoa. Agora, tudo isto por questões banais, às vezes por questões religiosas, às vezes por questões de usos e costumes. Por exemplo, tem pessoas, e a Bíblia não condena, tem pessoas que se sente bem, não é? Usando um ruge no rosto, né? Somente as mulheres que costumam usar maquiagem, colocam ruge no rosto. Tem pessoas que gostam de um brinquinho, né? De um batom. Tem pessoas que ainda usam um bermudão, né? Tem mulheres que ainda usam um vestido, ou melhor, uma blusa, né? Que às vezes aparece um pouco as costas, com um decote, né? E às vezes esse cristão, ou essa irmã, ou esse irmão, quando é encontrado na rua, né? Às vezes diferente até de alguns outros que não gosta de usar um bermudão, que não gosta de usar uma roupa com decote, que não gosta ou não aceita, né? Acha que aquilo é errado, que aquilo é pecado, que não deveria usar aquilo, né? Então essas pessoas, elas fazem mau juízo do outro porque o encontra nessas condições, né? Às vezes o irmão é mal interpretado porque gosta de pintar um cabelo, né? Quantas irmãs gostam de botar uma tinta no cabelo, né? Dentro da igreja, você abraça, você fala, diz até que estava com saudade dela, né? Diz até que estava orando por ele, por ela, mas quando encontra na rua, você nega a paz do Senhor, né? Você vira o rosto para lá, parece até que aquela pessoa você nunca viu, né? É uma pessoa desconhecida, né, do bairro. Parece que não faz parte da membresia da igreja, né? Ou seja, é alguém inexistente para você. E aí, o que é que nós enxergamos disso? Uma hipocrisia, né? Porque dentro da igreja, quando a pessoa chega, você fala, você conversa, diz até que estava com saudade, né? E lá fora, quando você encontra essa pessoa, só porque essa pessoa usa o bermudão, só porque essa pessoa, quem sabe, pinta um cabelo, só porque essa pessoa usa um brinco, e você não, você nem fala com essa pessoa, nem sauda com a paz do Senhor. Sinceramente, eu acredito que nós precisamos mudar esse conceito religioso de ser, né? Se você acha que o seu irmão, que a sua irmã não está correto em usar um utensílio
como um brinco, como um batom, ou a irmã está errada em usar uma calça comprida e você não usa e por isso você não gosta, ou quem sabe uma blusa meia decotada, né? E você acha que ela não deveria usar isso, né, porque é cristã, e por conta disso você ignora ela e nem dá a paz do Senhor para ela, né? Ou até para o irmão, né, que você viu com bermudão, ou enfim. E por conta disso você não considera, né? Às vezes isso acontece até porque o irmão, quando está passando por um momento de, de disciplina, né? Outros chegam até nem falar com o irmão, parece até que se falar com aquela pessoa, ela vai transmitir uma doença, né? Nem considera mais como um irmão. São pessoas que realmente fogem dos princípios e dos critérios do amor e da graça do Evangelho, porque não é isso que o Senhor Jesus nos ensinou, né? E por causa desse conceito religioso que alguns querem empurrar de goela dentro na vida de muita gente da igreja, as pessoas elas, elas se distanciam dessa pessoa. Já ouvi alguém falar, né, que faz anos que está na igreja. Já teve pessoas que chegou para mim e disse, pastor, faz anos que eu estou na igreja. E eu não sei porquê os irmãos só falam comigo quando eu estou na igreja. Quando me vê na rua, quando me vê numa praça, não sei, onde eu passo, não me dá nem a paz do Senhor. E essa pessoa faz anos que está na igreja, né? Eu lhe pergunto, por que isso? Qual é a razão disso? Porque você tem um conceito muito espiritualista? Você enxerga que aquela pessoa está usando uma roupa que não deveria usar? É isso? É isso que distancia você? Você é tão débil na fé que permite que uma roupa, né, venha distanciar você do seu irmão? Você é tão insensato, né, ou ignorante a ponto de permitir que algo que você vê na pessoa faça distanciar você dela? Desculpe a minha franqueza, mas isso está totalmente errado. Se está acontecendo com você, meu irmão, se está acontecendo com você, minha irmã, essa falta de respeito para com seu irmão, que você atende na igreja, que você louva a Deus com ele na igreja, que você conversa, que você sorri na igreja, e lá na rua, quando você encontra essa pessoa, você vira as costas, você nega a paz do Senhor, você não o vê como um cristão, você não considera como um cristão, por causa de um conceito religioso seu, desculpe-me eu dizer isso, está na hora de você se converter de novo, aceitar a Cristo de novo e nascer de novo, porque isso não é de cristão. O Evangelho não é isso. O Evangelho nos faz enxergar as pessoas com o olhar do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Quem sabe você ainda não tem os olhos da graça. Você tem os olhos dos homens, o olhar dos homens e o olhar da religião. Porque o olhar dos homens são assim. O olhar dos homens são olhar de juízo, de julgamento, olhar de mal intencionado. O olhar dos homens é assim. O olhar da religião também. Quando você olha com os olhos da religião, você faz distinção, você se afasta dessa pessoa, você não valoriza essa pessoa, você nega a sua fala a essa pessoa. Esse é o olhar da religião. Faz você se sentir espiritual demais para falar com alguém. Faz você se sentir muito santarrão para falar e se dirigir ou até se aproximar de alguém.
Esse é o espírito religioso que infelizmente tem distanciado o irmão do outro irmão. Lembra da parábola do filho pródigo, quando o irmão mais velho fica sabendo que o seu pai vai dar uma festa porque seu irmão mais novo voltou? Veja que ele não olha para o seu irmão como o seu irmão. Quando ele vai se dirigir ao pai, apresentando e fazendo crítica ao seu irmão, ele vai usar a seguinte expressão: esse teu filho. É assim que o filho mais velho, na parábola do filho pródigo, se dirige ao seu irmão. Ele diz: este teu filho. Observe, quando a pessoa ela é orgulhosa, quando a pessoa tem uma mente soberba, espiritualista demais, se acha muito com o direito, não é? Se acha muito no direito e como merecedor de tudo, essa pessoa ela se dirige ao próximo dessa forma. Ela vê aquela pessoa como qualquer coisa, menos como seu irmão. Foi assim que se comportou o filho mais velho. Esse teu filho. Ele não disse esse meu irmão, não, porque havia no coração dele uma soberba, um orgulho, uma prepotência. Ele se achava com mais direito do que o seu irmão que voltou. E, na verdade, a graça de Deus nos coloca no mesmo nível de valor diante de Deus. Você não tem mais valor na igreja porque você é um obreiro. Você não tem mais valor como membro do corpo de Cristo porque você é um pastor, um diácono, um presbítero, ou porque você tem 5, 10, 15 anos, ou porque você tem uma liderança na igreja. Não, Senhor. A única coisa que valoriza a mim e você é estar debaixo da graça, do amor e da misericórdia de Deus. E estar debaixo da graça, do amor e da misericórdia de Deus é tratar bem as pessoas como elas são. Não importa se essa pessoa tem um nível de fé inferior a você, se essa pessoa, quem sabe, no tocante aos usos e costumes, é diferente de você. Não importa, é seu irmão, é meu irmão, é minha irmã. Devo tratá-lo com respeito e consideração, porque ele, um cristão, está em Cristo Jesus. Nada nos separará do amor de Cristo. Mas infelizmente tem muitas picuinhas, muitas religiosidades, muitos conceitos espiritualistas nos separando do amor, não só de Cristo, mas o amor um ao outro. Assim, que Deus os abençoe, que a partir de hoje você possa tratar bem os irmãos dentro da igreja, tratá-lo bem dando a paz do Senhor, recepcionando com amor, né? Mas também quando vê-lo na rua, falar com ele, dar a paz do Senhor. Quando vê-lo na rua, não fazer vista grossa, como se aquela pessoa nunca existiu para você. Deus tenha misericórdia de mim, de nós, da igreja. Grande abraço. Com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão dos santos e as consolações do Espírito de Deus seja com a igreja, não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Fica com Deus e mude o seu modo de pensar, mude a sua forma de entender e não despreze o seu irmão por absolutamente nada, porque é o meu irmão, porque é a minha irmã. Seja ele quem for, se está em Cristo Jesus, se essa pessoa está em Cristo Jesus, não importa se ela já tem um nível elevado ou um nível inferior de fé. Não importa se o entendimento dele é menos ou maior que o meu. Não importa se de repente ele ou ela não está, quem sabe, tendo o mesmo comportamento que deveria ter.
né? São nossos irmãos. Devemos suportá-los em amor, em graça e em misericórdia. Deus abençoe. Trate bem os irmãos dentro do templo, como também trate bem os irmãos fora do templo. Deus abençoe, em nome de Jesus.